Então, quando a gente fala de tempo, né, e disposição de conteúdo, a gente sempre entra em uma discussão muito complexa. E o que eu costumo dizer sempre, isso eu falo em orientações para professores, isso eu falo para os pais dos meus atendidos, é que o nosso cérebro é como se fosse uma lousa, né? Então, a criança, ela recebe aquela informação, ela vai preenchendo aquela lousa e vai chegar um momento em que ela vai precisar apagar para ela ter acesso a novas informações. E o que a gente aprende é que o momento em que ela vai fazer essa limpeza é durante o sono. Então seria importante que as famílias, elas parassem de se preocupar com o tempo da aula, a duração da aula, quanto tempo o professor destina a aula, e se preocupassem em quanto tempo a família vai dedicar para fazer com que essa aula permaneça, né, com essa criança, para que essa aula, quando a lousa apagar, ela continue aí com essa criança, porque nós sabemos que a criança ela não aprende durante a aula. Então, se a criança está aqui sentada diante do celular, assistindo uma aula online, ela não está aprendendo naquele momento, ela vai aprender depois. Naquele momento, a gente está apenas recebendo a informação. Então, se é difícil para a criança, às vezes, se apropriar de um conteúdo de 20 minutos, imagine de um conteúdo de 40 minutos. Se para nós adultos, né, nós precisamos para nós adultos é difícil reter uma informação por muito tempo, para a criança também é. Então, eu acho importante isso, que os pais, os responsáveis, eles se preocupem mais em fazer com que essa informação ela fique com a criança, e ela só fica com o reforço. Então, se o seu filho ele vai assistir uma aula hoje e você não vai reforçar com ele, você não vai estimular isso, você não vai fazer com que ele busque essa informação, eu sinto muito que em 2, 3 dias essa informação vai para o lixo. A gente costuma dizer assim, vai para o lixo. Então, é importante que os pais eles se preocupem com isso, em reforçar, porque a criança ela não aprende durante a aula. Aula dada é aula estudada em casa. Então, ela aprende durante o estudo, ela aprende durante o reforço. E é interessante também, né, ressaltar a importância do sono, que nesse momento, né, os nós estão mais frouxos. Muitos pais estão, meu filho não está indo para a escola, deixa ele dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais tarde. Então, é importante também que eles estejam atentos à importância do sono, porque é durante o sono que todo esse processo ele acontece. Então, manter a rotina, fazer com que a criança ela esteja em contato com esse estímulo diariamente, que seja 1 hora por dia, que seja 2 horas por dia. Porque o que importa não é o tempo da aula que o professor dá, mas o tempo que a família vai dedicar para essa aula e o que essa família vai fazer dessa aula com essa criança.